compartilhar de forma breve a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, no Salmo de número 126. Se você puder abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura do texto. Salmo 126, um salmo pequeno, de apenas 6 versículos, que traz uma mensagem de consolo para os que choram, uma mensagem de conforto, de confiança, de restauração, de perene confiança em todas as promessas de Deus. Muitas vezes nós só temos esperança, alegria e conforto quando as coisas parecem estar tudo seguras. Mas esse salmo nos ensina, nos traz algumas lições que eu quero compartilhar com a igreja. E diz assim a palavra do Senhor. Temos aqui mais um cântico de romagem. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? Salmo 126, em uma só. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem, porque lemos melhor. Todos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra, nos ensina, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos encha de júbilo, de alegria, ó Deus, de confiança em ti. Oramos assim no nome de Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Os irmãos, podeis sentar, queridos. Meus irmãos, o grande desafio de expor a palavra do Senhor é de não sermos levianos, não sermos irresponsáveis, é de poder de fato buscar em Deus, transmitir a palavra de Deus com fidelidade, com sinceridade, e o propósito das Escrituras é a salvação, é que o povo de Deus possa ser exortado, chamado, que o povo de Deus possa estar erguido com os seus pés, que o povo de Deus possa estar olhando para o alto, sabendo que o nosso socorro, sempre, em toda a época da história do povo de Deus, veio do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa confiança não está na ciência, nos poderosos da terra, no dinheiro, nas riquezas, nas fortalezas. A nossa confiança, a nossa segurança está naquele que tudo pode, naquele que criou os céus e a terra e que nada foge dos seus domínios. O que estamos passando, como em vários momentos da história, o povo passou momentos terríveis, no século XIV, no século XIX, quantas pessoas morreram por epidemias, por pandemias, e quantos morreram de tantas formas, mas eles nunca perderam a sua esperança e confiança em Deus. O Salmo 126 é consolo para os que choram. Aqui o texto do Salmo 126 refere-se àquele momento que precisamos lembrar um pouco da história, quando domingo passado falamos ali da terra prometida que Deus deu aos filhos de Israel. Quando Deus convoca Moisés, mandando de cada uma das 12 tribos separar um príncipe, um daqueles escolhidos, porque Deus iria dar a terra que manava leite e mel, a terra da promessa. E Deus, assim, quando manda aqueles espias, nós conhecemos a história, 10 trouxeram um relato péssimo, observaram os obstáculos, os gigantes, as fortalezas e pereceram, eles naufragaram na fé. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, confiaram, lembraram-se das promessas de Deus, que Deus havia prometido aquela terra. E nós sabemos o fato que aquele povo, por desobedecer, levantar e trazer um levante de pessimismo, de falta de fé e de confiança em Deus, aquele povo morreram, passaram 40 anos no deserto e só herdaram a terra prometida aqueles que creram, que confiaram, a descendência, o remanescente. E aqueles que foram para a terra prometida, Deus os abençoou, eles possuíram aquela terra. E nós vemos que o Salmo 126 remonta a uma parte daquele contexto,
Porque o Salmo 126 mostra que aquele povo que adorava a Deus e buscava e receberam de todas as benesses que o Senhor pôde dar, aquele povo se esquecera de Deus, adoraram falsos deuses, seguiram nações pagãs, fizeram bezerros e adoraram. Isso entristeceu o coração de Deus, e Deus levantou os profetas, os juízes, para que o povo retornasse a adorar a Deus. Era necessário que houvesse uma reforma na adoração de Deus, naquela terra que Deus tinha lhe dado. Mas o povo ainda assim se rebela, e Deus manda que aquele povo ali, ele agora é aprisionado, é levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia. Não apenas ali o povo de Israel, mas alguns outros povos. E o contexto desse salmo é exatamente a restauração. Exatamente, irmãos, este é um dos salmos prediletos do povo cristão, porque ele fala de restauração, ele fala de alegria, de júbilo. A igreja do Senhor, irmãos, não pode viver de cabeça baixa. A igreja do Senhor não pode viver como se estivesse derrotada. Precisamos confiar em cada palavra que procede do trono da graça. Esse livro que vocês têm em mãos, irmãos, é a palavra de Deus. É palavra de poder, de graça e de vida. O povo de Deus tem se distanciado da palavra, assim como o povo de Israel se distanciou de Deus. Assim como no século XVI, Deus levantou homens para haver uma reforma, uma restauração, uma volta ao Senhor. E muitos têm discutido se os nossos dias, que tem crescido tanto o número daqueles que têm perdido a fé, a confiança a despeito de situações e circunstâncias, é necessário uma volta às Escrituras, é necessário ouvir a voz de Deus, buscar ao Senhor. Se a igreja ficar olhando as notícias, as condições do mundo em que vivemos, perderemos a fé, sucumbiremos assim como aqueles espias esqueceram da voz de Deus, das promessas do Senhor. A igreja em toda época, em todo momento, ela é desafiada a perseverar, a confiar em Deus, a despeito de todas as coisas que nos sobrevêm. A palavra de Deus nos convoca a vivermos assim, sempre alegres. É assim que mostra Paulo lá em Filipenses, quando ele diz: alegrai-vos sempre em quem? É no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas como é difícil, pastor, termos alegria, termos esperança e fé, quando a nossa alma está abatida, quando está oprimida. E o salmista diz: espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Nós precisamos louvar a Deus, precisamos confiar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Ebenezer, Deus é com o seu povo. O povo de Deus precisa andar pela fé, pela confiança. Não estou aqui falando que nós não teremos que ter cuidados, não estou dizendo que nós não vamos ter, a cautela, mas nós precisamos confiar sempre em Deus. Esse salmo traz a mensagem de consolo, de confiança. É um cântico de romagem, e nós sabemos que do Salmo 120 até o Salmo 134, esses 15 salmos são chamados cânticos de romagem, cânticos da peregrinação do povo de Israel, quando estava indo para Sião, Jerusalém, para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios de louvor e de adoração. Eles iam em caravanas, pela fé, confiando, em meio ao deserto, em meio aos perigos do dia e da noite, eles adoravam a Deus e eles cantavam esses salmos. E aqui é um dos salmos mais cantados, porque eles relembravam da restauração, da libertação que Deus vos concedeu quando os fez retornar para a terra prometida. Meus irmãos, nós temos o desafio de permanecer alegres em toda e qualquer situação, porque assim foi, assim é o contexto do Salmo 126. Assim, quando nós olhamos para o Salmo 121, o Deus fiel, o guarda dos homens, assim olhamos para o Salmo 127, para o Salmo 128, meus irmãos, assim olhamos para as Escrituras como um todo, palavra de alegria, de confiança, de esperança em Deus, em meio aos dilemas que podemos viver.
Mesmo quando estamos cercados de dificuldades, de angústias, de temores de morte, precisamos nunca perder a fé em Deus. Nada neste salmo, irmãos, dá a indicação de quando ele foi escrito, qual é o contexto. Esse salmo foi aqui escrito em um período, não é, em que nós vemos aqui que houve aquele momento que Davi, possivelmente por não saber de fato o autor, mas alguns denotam que possivelmente um dos salmistas, quando eles declamam esses salmos, todos eles inspirados por Deus, eles revelam essa confiança em Deus, eles apontam exatamente para aquele momento de gratidão do povo. Por isso que aqui a palavra restaura parece ser a nota dominante deste canto. Exatamente esse salmo fala de conversão, da conversão do cativeiro, da libertação do povo. A semelhança do que o Senhor Jesus fez para comigo e para com você. É exatamente isso, porque Jesus nos libertou do cativeiro, da morte eterna, do diabo e do mundo. Ele nos concedeu vida eterna. E esse Salmo 126, quando nós lemos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a sorte de Jerusalém, do povo de Deus, ficamos como quem sonha. Não dava para acreditar que eles pudessem ser libertos após 70 anos de escravidão. Esse salmo, irmãos, pode ser usado para absolver uma alma perdoada, não é? Sob a ira de Deus. Meus irmãos, o que nós merecemos de Deus é tão somente a sua ira santa e justa, porque nós somos pecadores. Assim como o povo de Israel, assim como nós vimos na história do povo de Deus, o povo sempre se rebela contra Deus, o povo sempre esquece de buscar a face de Deus, o povo sempre volta as costas para Deus. Por que Deus amava tanto a Noé? Noé andava com Deus. Por que Deus amava tanto Enoque? Eles andavam com Deus, eles conheciam a Deus. Nós precisamos andar com Deus, ter intimidade com Ele, e a palavra de Deus é exatamente aquilo que Ele nos deixou. Como a sua palavra que nos aponta o caminho, que nos instrui, o seu Espírito que nos dá discernimento. Quantos de nós temos meditado de dia e de noite na palavra? Quantos de nós queremos receber a bem-aventurança? Mas quantos de nós quer pagar o preço de andar com Deus, de seguir os seus passos, de confiar em todos os seus mandamentos, em toda a sua lei? Quando Jesus veio à terra, não foi por outro motivo do qual nos trazer esperança, nos trazer vida. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Nós precisamos crer em Cristo e andar por meio dele e da sua palavra. Deus se lembrou do seu povo, Ele teve misericórdia, Ele os libertou, mesmo o povo não merecendo a boa mão de Deus. Muitos têm falado de um Deus de amor, de misericórdia, e esquece que o nosso Deus é um Deus de juízo, de justiça. Deus, em sua ira, por causa da maldade, Deus mandou os profetas, os juízes, os reis, mas o povo continuava andando em maus caminhos. Mas Deus ainda assim, lembrando do seu povo, teve misericórdia. E podemos chamar também esse salmo, irmãos, levando cativo o cativeiro, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Algumas pessoas pegam esse texto isolado de Isaías, do profeta Isaías 53, afirmando que o crente já não tem problema algum de doenças, de morte, de enfermidade, de sofrimento, porque Ele tomou sobre si. Aqui fala exatamente do que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Ele conquistou para mim e para você a vida eterna, a salvação. Meus irmãos, o Salmo 126 fala de restauração. É necessário entender que a nossa vida, como a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, ela precisa de um reavivamento, de um retorno, de uma nova reforma, de uma volta aos pés do Senhor, através da sua palavra. Porque devemos olhar para o passado sendo gratos a Deus. Devemos olhar para o presente que estamos vivendo com súplicas, com oração, com busca da face do Senhor, e olhar para o futuro com esperança nas promessas de Cristo. A igreja do Senhor não pode retornar, não pode retroceder, ela precisa continuar firme, seguindo, indo, vivendo o Evangelho. O Salmo 126 nos ajuda nesse exercício. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E nós vamos ver aqui que devemos olhar
para o passado com gratidão. É isso que diz o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O verso 2 diz: a nossa boca então se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o verso 3 diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Será que você consegue lembrar das coisas que Deus tem feito por você, olhando para o passado? Será que você lembra das bênçãos de Deus? Aquele hino que diz: conta-me de uma vez, dize quantas são as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Será que eu consigo lembrar de Deus? Porque o povo aqui, no momento do contexto, eles haviam esquecido de Deus, haviam adorado outros deuses, seguido o mundo, o século da época deles. O grande problema da igreja é quando ela se mistura com as coisas do mundo, achando que não é tão ruim, as coisas desse século, a filosofia dos homens. Nós precisamos andar pela palavra, não pela cultura, não pela moda da época, mas sempre a nossa consciência deve estar cativa às Escrituras. É isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, rogando a Deus que a nossa mente seja transformada. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional, com entendimento, com sabedoria do alto. A igreja precisa andar confiada em Deus. O salmista escreve este salmo nessa situação. Ele olha para trás e vê a restauração, vê como Deus mudou a sorte do povo. O povo aqui no Salmo 126 está lembrando, porque eles antes viviam na terra prometida, eles eram abençoados, mas a desobediência, Deus os castigou. Deus os disciplinou por causa do pecado, e Deus é o mesmo ontem e hoje. Ele nunca abençoará, nunca derramará bênçãos ou prosperidade para aqueles que são desobedientes à sua palavra, para aqueles que andam na contramão da sua verdade. Essa teologia da prosperidade ou do coach ou qualquer outra, elas apontam para um caminho que é contraditório às Escrituras. A palavra de Deus nos chama para o arrependimento, para uma vida de santidade, uma vida de justiça. E o povo aqui, quando ele diz exatamente essa alegria que há no povo, não é? Ele diz: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, porque além do povo de Israel que foi levado cativo, outros povos também, e as nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então aqui o povo, aqui há o testemunho que Deus os libertou, e eles agora vão voltar para a terra que Deus havia dado a Josué e Calebe. Aqui, esse momento da restauração, o povo estava como quem sonha voltar para a terra prometida, sair do cativeiro, do momento de escravidão, de sofrimento, de opressão e morte, voltar à terra que manava leite e mel. Era o sonho do povo. Deus tirou o povo do cativeiro com mão forte e poderosa. Essa libertação causou diante do povo uma ditosa exultação, um impacto entre as nações vizinhas, dos persas, dos midianitas, de todos os povos que também estavam ali. O Senhor os libertou com mão poderosa. Meus irmãos, será que o Deus aqui relatado no Antigo Testamento é o mesmo do Deus que nos promete as suas bênçãos, a sua igreja? Quando nós lemos as profecias bíblicas encontradas tanto no Antigo Testamento, as profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel, quando nós olhamos o culto que foi restaurado e buscava ser restaurado no livro do profeta Malaquias, quando olhamos as mensagens do Novo Testamento, as mensagens de bênçãos para a igreja, no livro de Apocalipse, devemos ter a confiança que Deus é conosco, que Deus vence a nossa guerra, que Deus é por nós. E se Deus é por nós, nada nem ninguém será contra o povo de Deus, porque Deus libertou o seu povo do cativeiro. Essa libertação provoca neles alegria. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Eles não estavam acreditando que eles estavam sendo libertos, e não pelo seu poderio, não pelos seus exércitos, porque eles estavam cativos. Deus os libertou, e Deus os fez voltar à terra prometida.
Esse salmo é dividido em duas partes. A primeira é a alegria da restauração passada, porque eles aqui saem do cativeiro e eles aqui vão voltar para a terra prometida. Mas a segunda parte desse salmo mostra a restauração futura, aquilo que Deus haveria de fazer no meio deles, porque a despeito deles poderem voltar para a terra prometida, aquela terra tinha sido destruída, devastada, os muros, eles chegam e a terra está desolada. Eles precisam reconstruir o templo, eles precisam reconstruir os muros, as casas, havia luta. E é exatamente essa restauração futura que vai mostrar aqui o verso 4. Porque o povo olhou para o passado e lembrou quando eles viviam uma vida ditosa com Deus. Muitas pessoas começam bem a caminhada da fé, começam bem crendo em Deus, adorando a Deus, fazendo as atividades da igreja, estando, imbuídos, alegres de poder evangelizar, de poder contribuir, de poder ensinar, de poder falar do amor de Cristo, mas parece que com os anos vão se esfriando a fé de muitos, muitos vão perdendo a confiança em Deus, a despeito de verem problemas dentro da igreja, problemas nos irmãos, porque muitas pessoas acham que a igreja é um lugar perfeito, é como se fosse um céu na terra, mas a possibilidade da igreja ser um céu na terra é quando eu, a partir de mim, a partir de cada um de nós individualmente, temos comunhão plena com Deus, uma comunhão perene, uma comunhão sincera e verdadeira. Porque se nós vivermos de aparências, muitos nem com Bíblias andam mais em suas mãos, porque talvez estejam lá no seu smartphone, mas dificilmente abre o smartphone, talvez o software da Bíblia no seu celular já não mais está atualizado, está bugado. Quantos ainda confiam em Deus, ou apenas ouvindo os sermões, os estudos? Irmãos, é necessário que fechemos a porta do nosso quarto e busquemos a face de Deus, é necessário que coloquemos os joelhos em terra, é necessário que investamos tempo na meditação das Escrituras. O apóstolo Paulo diz que os simples ouvintes, eles não são justos diante de Deus, mas os praticantes. Nós não podemos agradar a Deus e cumprir os seus mandamentos se não conhecermos, se não tivermos intimidade e aproximação de Deus. E é necessário muitas vezes que alguém passe por situações difíceis para voltar a Deus, para ler a palavra, para buscar a sua face. É necessário que Deus talvez tenha mandado pandemias como essa para acordar a igreja, para que aqueles que de fato ouvirem a sua voz e buscarem ao Senhor possam ser restaurados. O Senhor nos chama para ser de fato um povo que ande em seus caminhos. Deus tirou da escravidão, Deus nos tirou, assim como o povo de Israel, da escravidão para a liberdade. Ele nos livrou das trevas para a luz, Ele nos tirou da morte para a vida, e precisamos viver em novidade de vida. Precisamos ser de fato um povo que adora a Deus, a quem Deus nós temos servido, a quem Deus nós temos seguido. Talvez gostamos de agradar aos homens, gostamos dos aplausos, gostamos da tapinha nas costas, mas o Senhor espera encontrar um povo santo, redimido, um povo de fato que conheça a Deus, que ande nos seus passos. Meus irmãos, Deus nos quebrou o nosso jugo, Ele quebrou as nossas algemas, Ele nos concedeu vida eterna. Precisamos saber que quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 sábias, ali Ele está mostrando o relato de muitos que estão dormindo, muitos que estão vivendo uma vida relaxadamente, uma vida distante de Deus, achando que os trabalhos que talvez façamos eclesiasticamente, ou o tempo talvez que eu tenho da minha vida na igreja, isso dará recompensa e créditos para que eu alcance os céus. Mas nada disso o Senhor tem nos pedido. Ele quer o nosso coração no seu altar quebrantado. Ele quer vidas transformadas, vidas que sejam purificadas pela palavra e pelo seu Espírito. Ele espera encontrar um povo que de fato reconheça a sua miserabilidade e que precisa da misericórdia e da graça do Senhor. Hoje nós somos livres, irmãos, nós pertencemos de fato à família de Deus, não por nossos méritos, não por nossas obras, porque por obras ninguém será salvo. É isso que a palavra de Deus nos ensina: pela graça sois salvos, isso mediante a fé, e essa fé é uma dádiva que vem de Deus, do alto, dos céus. Nós devemos viver pela fé.
Somos herdeiros de Deus, estamos assentados, irmãos, com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa expectativa, nós almejamos isso, nós ansiamos a volta de Cristo, o retorno do nosso Salvador. Meus irmãos, deve haver um cântico em nossos lábios, deve haver uma festa em nossas almas. É isso que o texto diz. Os israelitas aqui, quando o Senhor os libertou, os levou de volta, eles disseram: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Há alegria em você, a alegria da salvação, a alegria de ser de Cristo, a alegria de estar aqui na igreja. Qual é a sua motivação de vir à igreja? Talvez gostaria que tivesse aqui outra pessoa, talvez gostaria que fosse outra, sabe, outro momento, outra situação, mas a sua alegria, a sua esperança, o seu contentamento deve estar no Senhor. É a Deus que servimos, é a Deus que devemos entregar o nosso coração, é a Ele que prestaremos conta das nossas almas, é a Ele que devemos ser fiel. Nós precisamos seguir a Cristo, porque Ele espera encontrar um povo santo. E nós vamos ver aqui, em segundo lugar, que devemos olhar também para os dias que estão passados. Veja que o povo olhou para o passado, lembrando e louvando a Deus, se contentando, cheio de riso e alegria, porque eles estavam lembrando de voltar para a sua terra que Deus tinha concedido a eles. Agora no verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Então nós vemos aqui, em segundo lugar, que devemos olhar para o presente, no momento que estamos vivenciando, suplicando a Deus, confiando em sua promessa, não perdendo a fé, a esperança em detrimento das circunstâncias, porque nós nesse mundo, enquanto Jesus não voltar, padeceremos. Existe um pensamento teológico de que nos últimos tempos haverá paz, haverá crescimento, haverá unidade e comunhão, mas esse pensamento foi lá atrás, no momento do reavivamento. Eu não sei se nos últimos dias as coisas serão dessa forma, porque Jesus no sermão profético em Mateus 24 e nos evangelhos ele mostra outros sinais do fim: falta de amor, a perca da fé, a perca da comunhão, do respeito, da honra, da unidade. Esses são os sinais do fim. Guerras, pestes, fomes. O salmista agora, voltando seus olhos para o passado, ele agora verificando o seu presente, ele percebe no presente o povo de Israel ali voltando para a sua terra, que as vitórias de ontem não servem para manter eles de pé hoje. Eles viram que quando chegando na terra, a terra estava desolada. Eles precisavam ter muito trabalho para ter o momento que eles viviam como outrora. O salmista que estava exultante com a libertação do cativeiro, agora ao contemplar a realidade, ele afirma exatamente isso que lemos: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Sabe, as torrentes do Neguebe, exatamente, o Neguebe era uma região muito seca e árida no sul da Judeia, e era um período de seca, de sequidão, os ribeiros ficavam secos, e havia ser necessário chuvas, grandes chuvas que corriam sobre os montes, e em determinado momento havia aquela inundação das chuvas dos montes, fazia com que o deserto se tornasse em rios, se tornasse em vida. E o povo, quando isso acontecia, eles aproveitavam para semear, para plantar. Então eles aqui exatamente mostram essa condição. Quando chovia, a inundação enchia os rios e aquela sequidão desaparecia. E era como algo, sabe, extraordinário que acontecia no Neguebe. Aquele deserto se transformava em um lugar de vida, de água. Aí eles podiam plantar, eles podiam semear. E o salmista aqui usa essa analogia para dizer: Senhor, da mesma forma que tu mandas água para o deserto, faz a mesma coisa conosco, restaura a nossa sorte, vem com poder, vem com graça, restaura completamente a nossa vida. Será que, fazendo uma aplicação, eu não sei se posso, mas as nossas vidas, será que não têm sido áridas, secas, vazias? O salmista faz essa analogia: restaura a nossa sorte.
Precisamos clamar a Deus que tenha misericórdia da sua igreja, das nossas vidas, da nossa casa. Quantas famílias têm os seus que não conhecem a Cristo, que não sabem como trazê-los para a casa do Senhor, aos pés de Cristo? Mas eu me lembro das palavras de Paulo em Efésios, quando diz para a mulher que tem um marido incrédulo, como ela vai ganhar o marido? Não é apontando os seus erros e pecados, é colocando os joelhos no chão e clamando a Deus para que salve o seu marido. É assim que a família deve fazer. Esse momento de confinamento, irmão, não tem outro motivo também a não ser as famílias estar aos pés do Senhor, ao marido, ao cabeça ser o sacerdote do lar, as mães chamar os seus filhos e orar com eles, porque lá na frente muitos pais não sabem por que os meus filhos têm se perdido nesse mundo, enveredado pelas drogas, pelo sexo, pelas coisas desse século, porque talvez não temos tido tempo para orar com os nossos filhos, não temos tido tempo para ao redor da mesa sentar com a família e ler a palavra de Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. As vitórias do passado não eram suficientes para tornar aquele contexto do povo quando volta para a terra. Meus irmãos, todo dia é tempo de andar com Deus, todo dia é tempo de buscar ter uma vida cheia do Espírito. É isso que Paulo diz lá em Gálatas: enchei-vos do Espírito, buscai a face do Senhor. Meus irmãos, não podemos viver do passado. Hernandes diz, nem morar na saudade. Precisamos entender que o Senhor nos chama hoje para ter uma vida com Ele, um encontro pessoal, verdadeiro e sincero. As nossas orações, se não forem sinceros, o nosso culto que oferecemos a Deus, se não for sincero, a nossa vida, se não tiver uma vida de aproximação com Deus, tudo o que fazemos não passa de religiosidade. O Senhor não vem chamar religiosos, assim como os fariseus. O Senhor diz, olha, se a vossa justiça não exceder a muitos dos fariseus e dos escribas, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. Precisamos pedir a Deus misericórdia a cada dia, precisamos depender de Deus sempre. Mais do que isso, irmãos, é preciso saber que não temos força para restaurar a nossa vida, a nossa própria sorte. Só Deus pode restaurar a nossa vida. Só Ele pode aprumar os nossos joelhos trôpegos, a nossa visão turva. É em Deus que você deve confiar. Só Deus pode nos encher, irmãos, de entusiasmo para tirar a nossa alma do deserto árido. Sabe quantas pessoas, o índice de suicídio, estamos aí, aliás, passamos do setembro, estamos em outubro, agora é outubro rosa, né? O setembro amarelo era um alerta ao suicídio. Estávamos fazendo uma pesquisa de centenas e milhares de pessoas que se suicidam durante todos os dias. Tem mais gente querendo tirar a vida do que ter esperança no amanhã. E não pasme, porque não apenas aqueles incrédulos, aqueles que não temem a Deus, mas muitos crentes têm tirado as suas vidas. Essa semana eu vi um relato de um pastor americano, jovem. Ele foi ordenado numa igreja. Em poucos anos, em pouco mais de 5 ou 6 anos, ele assumiu a igreja que o pai dele era pastor. Isso é um caso real. A esposa contando a história. E depois de 6 anos ele tira a própria vida, porque ele não estava suportando a caminhada, ele não estava conseguindo conduzir o rebanho, ele se sentia oprimido, ele se sentia pequeno, reduzido. Ele talvez lembrara do seu pai, o ministério, olhando para si, ele se sentiu pequeno. E a esposa sempre o aconselhava, mas ela nunca imaginaria que um dia ele viesse tirar a sua vida. E ela tem falado, e isso tem acontecido também com muitos pastores, com muitos evangélicos tirando a sua própria vida, porque perderam a esperança, perderam a alegria, a confiança, porque talvez confiaram no seu próprio braço. Nós precisamos saber que a nossa confiança nunca deve estar no homem, porque depois que ele dá o seu último suspiro, quando ele morre, o seu espírito sai e os seus planos ficam. O momento que passamos de calamidade na nossa vida, irmãos, não nos deve levar ao desespero, mas deve sim nos levar à súplica, à oração, ao clamor, àquele que tudo pode. A consciência da crise espiritual, irmãos, pode até nos levar aos pés, sim. Muitos precisam passar por momentos de dificuldade para voltar ao Senhor, para pedir a Deus por socorro, porque somente o Senhor tem poder para nos restaurar.
Só o Senhor é a nossa cura, é a nossa salvação. Ele é a nossa cidadela, o nosso rochedo. Nós precisamos confiar sempre no Senhor, retroceder jamais, sempre seguindo firme nas promessas do Senhor. Assim como os rios do inverno rasgam as areias escaldantes do deserto ali no Negueb, assim também, irmãos, a nossa vida deve ter sede de Deus, a nossa alma deve buscar a presença do Senhor. Deus também faz que a nossa alma florescer em tempos de sequidão, em tempos de crise. É necessário que você creia, que você confie, que você busque a Deus. Sabe aquilo que você não sabe o que fazer, que parece intransponível, sabe, que parece impossível? Coloque diante de Deus. Abra o seu coração, tenha fé, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com o seu povo. Ele mesmo nos concede um novo vigor espiritual, Ele transforma os nossos mananciais, Ele traz de volta as águas da vida. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que devemos olhar também para o futuro com esperança. Eu quero dizer exatamente, concluindo os versos 5 e 6 do Salmo, que diz: os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Depois de olhar para o passado com gratidão e para o presente com súplicas, o salmista agora olha para o futuro com esperança. Você tem esperança do amanhã? Você tem esperança nas palavras do Senhor, nas promessas de Deus? Ou você teme apenas a morte, o sofrimento? O amanhã será de semeadura, deverá ser. A semeadura exige que saiamos do nosso local, da nossa zona de conforto, que nós sim confiemos em Deus. É preciso sair indo pregar, e é preciso viver o Evangelho. Não podemos desistir da nossa fé. A semeadura exige abnegação, sacrifício. Significa que aquele que segue a Cristo, ele não perde a confiança, a esperança, em detrimento das circunstâncias. Aqui o salmista diz que a semeadura é regada com lágrimas, a colheita certa é feita com júbilo. É exatamente isso que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeará, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nós precisamos perseverar em Deus, na sua palavra. O salmista assim diz que o nosso trabalho de semeadura aqui nessa terra é feito com lágrimas, mas o fim dela é de uma recompensa da coroa da vida, da eterna glória da presença com o Senhor. A recompensa, irmão, da colheita é maior do que o sacrifício da semeadura. Fazer a obra de Deus é investir para a eternidade. Não deixe de oferecer o seu melhor para Deus. Faça tudo o que vier às suas mãos com alegria, com satisfação, porque você está fazendo para o Senhor dos céus e da terra. O culto que oferecemos é para a glória e louvor de Deus. Lembra de Caim e de Abel? Um foi rejeitado porque ele não oferecia o melhor para Deus, e muitos têm oferecido talvez as sobras, as migalhas. O Senhor espera que ofereçamos o nosso coração no seu altar. Não podemos ficar parados, não podemos retroceder, porque Deus tem algo melhor para nossas vidas. É hora de seguirmos e continuarmos seguindo em frente, confiados no Senhor, fazendo a nossa parte. Por isso que Jesus certa vez disse: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados. Nós devemos ir ao encontro do Senhor, devemos buscar a face do Senhor, porque o tempo que nós vivemos se aproxima do fim, e não podemos deixar de cumprir a nossa missão, de fazer a nossa parte, de sermos servos de Deus, obedientes, cooperadores. Precisamos cumprir a nossa missão, e assim pedir a Deus: concede-nos, Senhor, a graça de investir o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa vida diante do Teu altar. Portanto, irmãos, devemos levantar as mãos e nos colocar à disposição. Devemos entender exatamente o que diz o salmista: o povo teve que voltar à terra prometida, teve que pagar um preço. Havia ainda lá aqueles dos outros povos que tiravam a paz, a perseguição, criava confusão no retorno do povo. E os profetas e os sacerdotes tinham que clamar ao povo: olha, vocês têm que levantar o altar, vocês têm que invocar, buscar a face de Deus. Cada um estava buscando a sua próprio interesse.
E aqui o final desse salmo mostra que devemos continuar, ainda que chorando, andando, mas continuar semeando, porque no futuro, no dia de amanhã, no dia do Senhor, receberemos exatamente a recompensa da perseverança. Portanto, a razão primeira de nossa alegria é essa. Quando olhamos para trás, lembrarmos grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que haja alegria, assim como começa este salmo, que possa haver esperança em nossa vida, em nossa caminhada, que eu e você não venhamos a ficar tristes, desanimados, esquecidos do que Deus fez por nós, do que Deus tem feito ao longo da história e do que Deus ainda há de fazer pela vida da sua igreja e do seu povo. Devemos permanecer firmados, que a gente possa lembrar daquele cântico, né? Conte as bênçãos, conte quantas são, e verás surpreso o quanto Deus já fez, o quanto Deus há de fazer. Eu quero orar por você nesse instante. Feche os seus olhos, vamos ficar em pé. Nós vamos ter a oração final e vamos impetrar a bênção apostólica nesse instante. Quero lembrar aos irmãos que à tarde, às 17 horas, a igreja está aberta, adorando ao Senhor e buscando a sua face. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela tua graça. Te louvamos porque sabemos que o Senhor é com todo aquele que crê, confia, persevera. A tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados, Senhor, quando somos perseguidos e dizem tantas coisas acerca da nossa fé. A tua palavra diz que bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na tua palavra. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Ó Senhor, assim como o povo de Israel, que por ter se rebelado, fora disciplinado, porque Deus é um Deus justo, eles foram aprisionados, levados cativos, mas o Senhor lembra do seu povo. Deus é um Deus de misericórdia. O Senhor os liberta como um forte e poderosa e os leva de volta. Mas o povo precisa pagar o preço. Precisamos entender que o Senhor nos chama não para uma vida de simplesmente sermos ouvintes ou assistirmos. O Senhor nos chama para arregaçar as mangas, para colocar o joelho no chão, para levantar as nossas mãos ao alto, para buscar a tua face, ó Deus. Reaviva em nós, Senhor, a alegria da salvação. Restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb, assim como aquele deserto que recebeu a água da vida, que floresceram e eles puderam plantar e confiar e perseverar. Ó Deus, que a tua igreja seja restaurada, restaura-nos, Senhor, que a tua igreja possa olhar para Cristo e seguir os passos de Cristo. Não dos homens aqui na terra, mas do Senhor Jesus, que nos ama e nos comprou com alto preço. Ó Deus, aviva em nós a tua obra, restaura-nos. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.